Vamos falar sobre Dior e a nova série que saiu no Apple TV chamada New Look. E eu chamei um amigo incrível que sabe tudo de luxo para participar dessa conversa com a gente. Oi, André. André ou Dé? O que eu chamo? Lari, como você quiser. Vou chamar de Dé, que é mais fácil, é como eu penso em você. Dé, antes de tudo, se apresente para as interessadas, para elas saberem um pouquinho quem é você. Vamos lá, tudo jóia, pessoal? Estou super feliz. Obrigado, Lari, de ter me chamado para fazer esse bate-papo. É muito gostoso poder dividir, compartilhar as fofocas e as percepções que a gente tem das coisas. Eu trabalho com moda já há mais de 20 anos. Trabalhei em algumas grandes empresas também fora do Brasil de entretenimento. Disney é uma delas. E há mais de 10 anos estou no mercado de luxo, como a Lari falou, no universo de moda. Há pouco tempo eu transicionei para o mercado de alta joalheria, é bem recente, né? Então é algo novo também para mim. Mas esse papo acho que veio a calhar porque a gente estava conversando em a Lari ali no backstage e eu adoro a parte do backstage da moda. E é muito sobre isso que a gente vai falar sobre essa nova série The New Look. E assim, gente, quando ele fala alta joalheria, é aquelas marcas que a gente gosta de coisa chique, entendeu? Então o André também depois vai trazer pra gente outras informações, em outros momentos. A gente vai tirar muito proveito do André. Vamos começar assim, ó. Primeiro, antes da gente falar da série, ou só para o pessoal que ainda não viu entender, essa série foi lançada há 2 dias, dia 14, na Apple TV. Tem 3 episódios. Parece que vão ter 10, que vão sair toda quarta-feira. Então, se você ver agora, dá para ver 3. Toda quarta-feira vai saindo mais. Então, a gente vai falar alguns spoilers aqui, só que não é a totalidade, é só desses 3 episódios. E eu acho que dá para falar um pouquinho mais do Christian Dior também. Agora, eu não posso começar falando outra coisa, senão que a série se chama New Look e até agora, nos 3 episódios, só da Chanel. É como se ela fosse a protagonista. Eu tive a mesma sensação, Lari. Eu Acho que tudo fiquei, gira. gente, tudo sobre a Chanel. E que é polêmico, né? Será que a gente E vai é falar super bastante polêmico, a disso? gente vai chegar lá. Mas assim, ó, antes então, a série, né, quando você vê aí os 3 primeiros episódios, você vai ver que ela fala, começa no período ali da guerra, né, que afetou demais a França, que ela foi ocupada pelos nazistas aí por 4, 5 anos. Então, é muito, o começo da série é sobre isso. E eu acredito que depois vai entrar na fase mesmo do Dior dele abrir a boutique dele, abrir a marca e lançar o New Look, né, que revolucionou. Ainda não chegou lá a série. Então, acho que dá só pra gente voltar um pouco antes, para quem não sabe da história do Dior. Eu peguei algumas informações aqui. E dessa, se você tiver alguma coisa extra, você coloca também. Mas Dior nasceu em 1905 na Normandia, na França. E ele era de uma família abastada, né? A família dele tinha dinheiro. Ele era do ramo de fertilizantes, o avô dele. E até na série dela, não sei se você percebeu que na abertura ele mostra a flor, a lírio do vale. Que eu contei no Instagram já por que a lírio do vale que era a flor preferida. Talvez na série ainda chegue a contar essa parte, mas quem é seguidora, quem acompanha tudo, já pegou essa tour de por que ele gostava tanto do lírio do vale. É que a família dele mesmo cuidava, tinha essa coisa de fertilizante, então eles recebiam muitas revistas de flores, né? De coisa de agricultura, enfim. Então ele e a mãe tinham esse carinho muito especial pelas flores. E ele se apaixonou especialmente pela Lília do Vale. Você viu isso ali na entradinha no VT ali? Eu notei. Que aparece bastante, né? É. E ele adorava. Uma coisa legal da história dele é que é isso, que ele nasceu na Normandia e ele se mudou para Paris quando ele tinha aí uns 11 anos. E é muito engraçado que ele começou lá, ele teve uma vida muito diferente que ele teria se ele ficasse na Normandia, né? Que é mais assim, como é que a gente pode falar isso? É um interior da França. Cidade bem provinciana, né? Exato. É muito diferente do mood de Paris, né? Que Que é a tinha todo o grande glam, cidade. a grande cidade da época, exato. E isso perceber já foi a primeira coisa que eu acho que pintou a vida dele, sair da Normandia e ir para Paris, né? E lá, isso não mostrou ainda na série, mas ele abriu uma galeria de arte
Os pais dele queriam que ele fosse diplomata, lembrando que até aí ele tinha dinheiro, né? Então o pai um pouco aportava, né, essa galeria. Só que o que que aconteceu? Veio a Grande Depressão e eles faliram, passando fome mesmo. Então foi um momento super difícil e aí veio a guerra, tudo junto. E ele, com esses contatos que ele tinha já em Paris, ele começou a ver essa parte de designer, ser designer. E aí, daí eu acho que é o que chega um pouco, que é a relação dele primeiro com o Lelong, que é o Lucien Lelong, né? Exato. E o que é muito curioso, né? Porque eu acho que todo mundo imagina que o Christian Dior começou como Christian Dior com a marca própria dele. E não foi bem assim. Ele realmente começou com esse amigo, né, o Lucien Lelong, que tinha essa marca e que ele começou, né, Lara, é legal eu acho que lembrar da história do Lucien Lelong, porque ele também começou um pouco antes, ele começou por volta de 1910 com a marca dele, Lucien Lelong, e ele tinha alguns designers que criavam para ele todas as peças, né? E eu acho que o mais bacana de pensar nessa época e outras séries que a gente pode comentar que falam de diversos designers, todos começaram nesse momento pós-guerra, ou neste momento, Primeira Guerra entre a Segunda Guerra foi nessa etapa. Então, com o Lelong trabalhava o Dior e, coincidentemente, o Pierre Balmain. Então, os dois, a Balmain e o Dior, criavam juntos os vestidos para o Lucien Lelong. E eu acho que é legal também falar, né? Era um período de guerra, como você falou, dos nazistas que estavam tomando o mundo, estavam já há quase 4 anos em Paris. E para mim, o que me deixou bastante intrigado é ver o incômodo, né? Enfim, natural, e que o Dior tinha de saber que as peças que ele desenhava estavam sendo vendidas para as esposas e namoradas dos nazistas. E a gente vê que o Lelong, ele não quer pensar nisso, porque ele teme os nazistas, porque eles eram extremamente agressivos, né? E, e dado o momento, o Christian tem que ter contato, ele não quer ter contato com os nazistas. Então, eu acho que para mim isso ficou bastante marcado nesse início da trajetória, onde ele estava tentando ali ganhar o seu espaço e ter o dinheiro, né, depois da família ter quebrado. Agora, também o que me chama a atenção essa habilidade, né, pela moda, pelo desenho. Ele fazia os desenhos assim, né? Você vê ele fazendo os croquis à mão, assim, maravilhosos, né? Enfim, a linha criativa dele é surreal. E ele tem uma fala acho que no segundo episódio, se não me falha a memória, que ele fala que esses momentos de solidão e depressão são onde ele consegue ser mais criativo. Não sei se você Eu repara em algum vi. momento que ele E o, fala. Eu achei surreal isso. e o que me chama muito a atenção dele é que, diferente do Saint Laurent, que ele desde pequeno queria ser estilista, ele pegava as revistas da mãe e via, né, as coisas de moda. O Dior não, ele estava em outro mundo, ele gostava de arte com a galeria e tudo, mas ele não era uma coisa que ele desde pequeno sonhou em ser, né? Ele se tornou muito referência. Então, é o que você falou, um dom nato que eu acho que ele tinha ali. E essa parte, o Lelong, eu acho que ele não era um bom desenhista, né? Então, ele contava com os outros, que era o Dior, Balmain, para fazer isso. E eu acho que a série também, sem querer dar muito spoiler, mas alguma coisa que a gente tem que dar de spoiler, faz essa reflexão de que, olha, ele não queria trabalhar para as esposas dos nazistas, ele sabia, ele fechou um pouco o olho ali, ele no fundo ele sabia, né? Por mais que ele não quisesse se envolver, porque ele precisava do dinheiro, né? A gente estava num momento ali onde guerra, né? Então as pessoas realmente estavam ali brigando por comida. Então ele tinha um pai idoso, né? Tinha a irmã dele, Catherine. Então assim, ele tinha essa responsabilidade. E no final do dia a gente também quer sobreviver. Só que tem uma frase que eu não sei, não lembro se é o Bauman ou o Balenciaga que fala, que é assim, olha, só cuidado, porque as decisões que você fizer agora vão afetar para o resto da sua vida. Você vai ter que carregar isso para o resto da sua vida. Eu achei isso bem forte, É. né? Agora, ao mesmo tempo, se a gente for assim julgar, conta muito a história da Coco Chanel, né? Que nem a gente comentou aqui. E a Coco Chanel, só um pequeno resumo, ela tinha André, que era o seu sobrinho, né? E o seu sobrinho era da resistência francesa, lutavam aí contra os nazistas. E ela se meteu numa cilada, né? Porque ela, para salvar o sobrinho,
ela teve que fazer uma aliança com os nazistas. Então, se a gente for parar para pensar aqui, André, o que que você acha? Foi melhor ou pior, né? O Dior que vendeu os vestidos para ter um dinheiro para sobreviver, ou tudo que a Chanel fez? O que eu vi falar também foi uma quase uma espiã, assim, pelo que eu li, ela alguns lugares consideram ela como uma espiã dupla. Foi bem polêmico, Lara, acho que a gente falou, né? Eu acho que esse é o ponto alto e que assim, a série nesses 3 primeiros episódios, acho que até o quarto que vai lançar, mostra muito essa rivalidade entre esses dois grandes contemporâneos designers, da Coco Chanel, né, e do Dior. E ela foi conhecida entre o círculo de amigos por ter essa afeição pelos nazistas, porque ela tinha um amante, Spatz, que era nazista, um espião alemão. Ela foi considerada antissemita, né? E ela teve algumas missões de agente do Hitler. Então, assim, isso pegou muito mal na turma de amigos, né? Agora, as decisões que levaram ela a fazer isso que são difíceis, né? O sobrinho que era da resistência, que foi pego pelos nazistas, ela queria tirá-lo de lá, que senão ele ia morrer. Ela Né? A faria que qualquer coisa, custo? né? Eu acho. Né? A que custo? Assim, o que que é importante para a gente? Aí a gente entrou no viés da crença dela. Era o sobrinho, ela faria qualquer coisa. Se tivesse que ser, a gente seria para libertar meu sobrinho. Então, mas ela ficou muito conhecida, assim, e falada dentre a turma de amigos. E quando eu falo turma de amigos, é o pessoal da alta costura. Balenciaga, Coco Chanel, o Givenchy, o Dior, que faziam parte ali do board da Haute Couture de Paris, né, que a alta costura é só em Paris, a gente pode falar um dia só disso. Foi polêmico, né, porque a irmã do Dior também era da resistência francesa. Ele não gostava, ficava super incomodado de saber que o que ele criava, o Lelong vendia para os nazistas, mas era o dinheiro vinha daí. Só que ele também tinha irmã dentro de casa que era da resistência, e ele morria de medo de perder ela. Então, assim, é muito complexo, só que a trama ainda está nesse começo de mostrar os dois. E te confesso que eu fiquei bastante surpreso com esse enraizamento dela com o nazismo e como ela não conseguiu sair. E ela E vocês vivia vão com ver. amante, né? Porque assim, a partir do momento que você pega uma ajuda para libertar o seu sobrinho, ok. Aí ela se apaixonou pelo nazista, né? Deixou isso acontecer naquele momento e foi. Então, assim, eu achei só agora uma coisa também que se a gente se transporta para essa época, é difícil julgar, né? O que que a gente faria ou não faria numa situação como aquela? Para os dois, eu acho. Para o Dior, que precisava do dinheiro, e para ela, que precisava salvar o sobrinho. Então, assim, eu fico. E aí eu já entro numa outra pergunta. Pensando nisso, que assim, a ética, até que ponto a gente pode ser ético numa situação dessa, né? E como isso hoje você acha que afeta as marcas, se você acha, André, que afeta? Então, assim, não pega bem, né? O mundo inteiro vê uma série agora, relembrando que Chanel passou por esse momento, né, de relação com os nazistas, assim como o Dior. Mas você acha que isso afeta hoje a marca de alguma maneira? As marcas, na verdade? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Depois que a gente bateu esse papo prévio, Lari. Eu acho que vai afetar, porque a gente está falando com um público muito amplo e público judeu, principalmente, né? Então, o nazismo, sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que de longe foi o período mais sombrio, né? Quando, mesmo durante a guerra, porque foi muito, enfim, hardcore, foi muito, né, extremo. Eu acho que para a Chanel, talvez isso traga e reverbere de alguma forma. Então, talvez sim, alguns clientes judeus não queiram mais consumir a marca, porque vai pegar em algo muito pessoal, muito enraizado emocional, né? Eu tenho descendência judaica também, alemã, então, assim, né? Não hoje, por exemplo, eu não pratico, mas assim, pega em você saber Claro. que, né, pessoas sofreram o que sofreram por. Então, eu acho que é muito. Quando vai para o extremo, eu acho que sim pode afetar. Acredito que vai ter alguma reverberação de mídia ainda, que acabou de estrear faz 2 dias. Eu até estava tentando dar uma olhada se saiu já alguma coisa sobre isso. Agora, nesse ponto que me intrigou, porque esse ponto da Coco
dela ser antissemita, ela ter o amante nazista, saiu uma super matéria em 2010, 2011, mas eu não notei que teve um boom, acho que teve um abafamento. Aí a marca, né, a comunicação da marca abafa. Mas sim, sim abala, porque você vai entrar nos pilares e valores da marca, então acho que é bem complexo, acho que pode afetar sim. Vai acabar com a marca? Eu acho que não, tá? Porque eu acho que a gente tem uma memória curta, às vezes, como ser Exatamente. humano, mas eu acho que vai dar um chacoalhão. É assim, vai despencar as vendas. Não, não vai. Mas eu acho que vai afetar de alguma forma a imagem da marca, né? Ou eu acho até assim, igual você falou, eu não lembrava disso, eu não vi essa notícia, talvez porque em 2011, né, naquela época também a gente não acompanhava tanto, ou porque se a gente for olhar para trás aí há 10, 15 anos atrás, a gente não estava tão globalizado, né? As informações não corriam tanto nas redes sociais. O Instagram estava começando, não tinha um TikTok. Hoje tem demais. Então, eu acho que hoje a informação circula muito mais e a gente fala mais sobre isso. Então, eu não sabia essa parte da tanto da Coco Chanel, e ainda que eu goste, né, desse mercado de luxo, eu busque informações, mas eu senti isso, eu falei: "Nossa, tentaram em algum momento abafar isso, nunca esteve tão claro assim, né". E o mesmo para o Dior. Agora, igual você falou, talvez não vá baixar a venda, não, mas aqueles clientes que se sentirem profundamente afetados, principalmente, judeus, né, pode, entre as opções, deixar de comprar. Balmain, Balenciaga se recusaram qualquer tipo de, né, não queriam de nenhuma maneira ser envolvido com isso, eles ficaram talvez tenha mais pontos que essas pessoas agora. E só uma coisa em questão de tempo, a gente não vê na série, a gente falou que tem esses grandes nomes da moda, Coco Chanel, Dior, Balmain, Balenciaga. Nós não vemos Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld, porque acho que eles vieram um pouquinho depois, né? Eles são um pouquinho mais novos. Vieram. Sabe quem ainda não apareceu, que também trabalhou para o Lelong, que eu acho super legal destacar, é o Givenchy, o Hubert de Givenchy. Então ele também foi designer do Lelong. Né? E aí tudo se mistura, porque o mais bacana, eu acho que nessa época foi que surgiram esses grandes criativos, né? A Chanel especificamente, a marca ela abriu em 1910, só que vale lembrar, ela já estava sofrendo, né? Porque ela tinha sócios judeus, e aí eles deram um golpe nela, então ela fechou a Chanel por causa da Primeira Guerra Mundial, então ela estava fechada. Ela estava exilada 8 anos depois que ela volta para Paris, quando os nazistas estão ali, né, depois tomaram conta. Tanto que mostra isso na série. Então, além do sobrinho, né, sem muitos spoilers, ela tem outros desafios pessoais e aí que ela se enrola, né? Em detrimento desse sonho dela e que ela acredita muito. E vale lembrar que a Chanel também veio de uma família extremamente humilde. Ela vem de uma família muito humilde, né? Ela fala isso, mas ela é muito astuta. Ela é muito pé no peito, né? Eu acho, quando ela se joga, né? Eu acho até Então, que vale um episódio depois só sobre a Chanel, porque a história dela também é bem difícil o é, começo. E talvez um começo difícil na vida faz a gente ser quem a gente é, né? Então talvez ela entendeu muito nova que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu sou em primeiro lugar, os meus interesses, que a gente também vê isso na série, que ela faz uma coisa ali com uma pessoa, que é a Elsa, que era ela era da Inglaterra também, enfim, tem uma parte ali. E a Elsa deu muito a entender na série que a Chanel fez alguma coisa com ela, não sei o que que é, você sabe? não, eu sei que elas tiveram uma vida mundana, digamos assim, quando elas eram jovens, porque elas eram muito pobres. E aí elas Hum. tiveram uma vida mundana e eu acho que a Coco fez ali alguma trapaça para ela sobreviver. Eu acho que era esse instinto de, putz, preciso sobreviver, né? Porque não tenho o que faço por mim Preciso mesmo, ficar. preciso me virar. E, enfim, acho que vocês vão ver que assistam, porque, enfim, é fascinante esses 3 primeiros episódios, todo esse desenrolar da trama. E eu acho muito legal falar também agora, assim, né, voltando pro Dior, a mãe dele faleceu e foi muito complicado para ele. E ele tinha esse senso de responsabilidade com a irmã, né?
A mãe pediu, mas nem precisa pedir, é um tipo de coisa que a gente, como irmão mais velho, a gente sempre vai sentir com os irmãos mais novos, né? E até a irmã dele falou: você não é responsável por mim. Ele tinha essa responsabilidade. Ele também, o Dior, não chegou a ter filhos, né? Nesse momento ele já era um pouco. Eu diria que aí ele já tinha o quê? Uns 40 anos. E é muito legal falar, o Dior teve sucesso tarde, né? A gente acha que hoje, que com 40 anos tá velho, se eu não fiz algo até, né, com 40 anos não vou fazer mais. Ele estourou depois dos 40. Teve um período muito curto, porque ele faleceu muito jovem, né? Ele só ficou aí mais ou menos 10 anos com a Maison Dior. E em 10 anos ele fez coisas que muita gente não faz em 50, né? Então eu achei também essa parte, essa responsabilidade que ele tinha com a irmã dele, eu achei muito bonito, assim. Então vai vir agora outra parte, que ele vai abrir a Maison. A gente ainda não chegou nessa parte na série, mas uma coisa que me chamou muito a atenção na série, e eu também busquei fora mais informações, como ele era supersticioso, né? É, Assim, tipo, viciado em cartomante, é isso. A cigana lá tirando as cartas pra ele pra ver se ele ia. Era o dia inteiro. Ele era- tinha essa cigana, essa cartomante que seguia ele pra cima e pra baixo, e ele ficava atrás disso. E uma coisa que eu vi também, hoje na Dior, tem muitos lugares que. Em muitas. É um símbolo da Dior, na verdade, uma estrela, né? E essa estrela, eu tava lendo que é um dia que ele precisava tomar uma decisão. Ele estava andando na rua de Paris, tropeçou numa estrela, sei lá da onde, que caiu de um carro. E ele virou e falou assim: ele entendeu aquela estrela como um sinal de boa sorte, como um sinal de que, olha, para a decisão que você tiver que tomar, aceite que isso vai dar certo. E por isso que hoje tem tanta coisa na Dior com estrela. Os sapatos mesmo, a sola, né, embaixo tem estrela. Se você entrar no site da Dior aqui agora, é uma estrela em várias partes. É, e ele ficava, tudo ele tomava conta baseado nas cartas, o que é que diziam os astros. E outra coisa também da sorte dele, ele entendia que a flor do lírio, ele bordava até essa lírio do vale. Ele bordava o lírio do vale nos vestidos também porque ele acreditava que dava sorte. Tudo para ele era sorte e azar. Né? Você ele tinha uma conseguiu pegar isso também na superstição. série? Sim, essa a história da estrela eu não sabia, achei super interessante, mas ele realmente tinha uma superstição. Isso era muito louco, né? Porque ele apostava nos astros, né? E aí acho que para quem é mais astrológico, menos astrológico e tal, você fala de negócio, é difícil, né? Mas era a crença dele, então ele usava isso super a seu favor, né? E eu acho que também o que me fascina nele, como você falou no começo, Lara, eu acho que essa história dele, essa ascensão muito rápida. E voltando, né? Ele não era da moda, a família não era da moda, mas eu acho que isso que trouxe esse olhar fresco, esse novo look, esse new look para as criações dele no pós-guerra, depois ali da retomada, né? Porque ele sai do Lelong em 46, se eu não me engano. Ele fica de 41 a 46, daí ele sai e aí ele começa a abrir a própria marca. E foi meteórico, de fato, né? Porque ele tinha um senso estético que eu acho que tem muito a ver com as artes, como ele era ligado às artes, que tem arquitetura, geometrias, tem muita estética, eu acho que ele traz isso para a roupa, né? E acho que esse foi o grande diferencial dele. Mas é fantástico ver cada um desses grandes nomes da moda e criativos terem um pilar ali, putz, esse é o supersticioso, né? O fulano é a simplicidade da roupa. O outro ele é a perfeição. Quando se fala do Balenciaga que era freak por mangas, né? Então ele não via alguém, ele tinha que arrumar, ele via as pessoas na rua, ele pedia para arrumar paletó. Então assim, é muito legal ver como cada um, né, tem um pilar central, o seu cerne, mas enfim, acabam sendo complementares. Isso ajudou uma coisa legal que vale destacar, que acho que ainda não mostra, mas é que na série retrata, né, o Christian Dior pós Segunda Guerra, né, e obviamente a história quando ele abre a Maison com o New Look, que informalmente essas peças são chamadas de New Look no momento pós-guerra, mas é como como a moda neste momento tem a ver com sobrevivência e parcerias, que isso ainda não mostrou.
né, que a Coco aparece muito porque ela foi pivô para ajudar o Dior, né, a abrir a marca dele. Então, nos bastidores, brigam, etc. Mas, assim, a moda nesse momento fala sobre irmandade, sobre parceria, sobre sobrevivência juntos nesse momento pós-guerra. Então, você vê na mesinha ali do bar o Balenciaga, o Dior, com, né, ali no mostra, tem outros que mostram o Givenchy. Então, eles estão juntos, existe uma parceria, uma troca, né? E eu acho que isso é muito legal. Então, é uma parceria e não uma competição. Para quem não viu Balenciaga, também assistam o Cristóbal Balenciaga, e tem ali muito o Givenchy, o Balenciaga, né? O Balenciaga aposta muito no Givenchy, né? Enquanto o outro fala, não, mas poxa, ele é seu concorrente. Não, não é meu concorrente. Então, existe uma irmandade por trás desse momento, que está todo mundo junto, num pós-guerra, para tentar fazer algo diferente, né? E Paris, como eu falei rápido, é o centro da alta costura, né? E só alta costura é só as Só em marcas que estão Paris. naquele quadrilátero com tais características, número de artesãos, ponto. Ah, a marca X que custa X, é alta costura não. É preta-porter, não é alta costura. Então acho que o mais fantástico é isso. A série vai retratar a parceria, a irmandade e a sobrevivência da moda em si pelas pessoas. Eu acho que isso é mais bacana. Muito legal. E assim, agora, o que esperar dos próximos capítulos, né? Então, assim, em 47, então, igual você falou, até 46 ele ficou com o Lelong, e aí ele vai, ele sai, ele recebe um investidor que quer criar, né? Quer ajudá-lo a ter sua própria marca. E isso vai acontecer em 47, que já é a primeira coleção dele, é quando ele sai com o New Look e estoura imediatamente. Então, o que eu espero ver em breve aí na série, né? Ou, claro, esse momento do New Look. E uma coisa que me chamou a atenção também foi que foi a editora-chefe da Harper's Bazaar na época, que eu acho que apadrinhou ele. Ela que virou e falou: olha, isso ficou maravilhoso. E isso é muito engraçado, quando uma pessoa influente te abençoa, né? Pega teu negócio e fala que é bonito, é meio caminho andado, né? Aquele golpe de sorte que ele. Assim, a minha opinião, a sorte brilhou para ele em alguns momentos. Foi quando ele saiu da Normandia e foi para Paris. A vida dele teria sido outra se ele tivesse crescido na Normandia. Ele não Lindo. teria esse círculo. Só pelo fato dele ter saído da Normandia, ele conheceu gente influente que ajudou ele a ter uma outra profissão quando ele teve que fechar a galeria depois da guerra. E foi também nesse cenário onde ele conheceu a editora-chefe da Harper's Bazaar na época, que abençoou aquele look. E uma vez que alguém fala importante, fala que é maravilhoso, todo mundo fala que é maravilhoso, concorda? Amém. Amém. Amém, É né? recomendação, né? É o NPS. Se você me fala, André, putz, Exatamente. compra que é bom, vou comprar porque eu confio em você. Então a Exatamente. Você credibilidade tem vem da opinião. relação. Exato. Exatamente. E aí, depois disso, então, depois do New Look, eu espero ver agora, né? Que ele teve apenas esses 10 anos praticamente de para criar, e foi tudo muito rápido. Então, em 2, 3 anos depois, já chegou o perfume, né? O Miss Dior, que foi em homenagem para a irmã dele. É. Então, também espero que retrate um pouco isso também na série. É, e ele foi ficando rico muito rápido, né? Ele teve assim, ele saiu de uma situação complicada, que era a pobreza, começou a trabalhar com leilão e ganhou um pouquinho, até que depois foi o céu o limite. Ele começou a comprar casas, chateaus e não sei o que, não sei o que lá. E uma Aí vem o coisa que eu glamour, né? É nessa hora que vem o glamour da moda, quando você acende, né? pós-guerra, Que até então não tem glamour nenhum. exatamente, pós-guerra vai vir todo esse glamour. E eu espero também uma coisa muito interessante é que o Yves Saint Laurent foi seu assistente na Dior, né? Então, quando o Dior depois morre, ele deixa é, a Dior aos comandos do Yves Saint Laurent, que é até o jeito que começa a série do Yves Saint Laurent. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, que agora a gente teve série do Balenciaga, da Dior, Yves Saint Laurent. Então, tem muito conteúdo Vai aí ter, pra vai ver, ter né? da Coco, vai ter uma da Coco em Não breve, sabia. vai ter em breve. E tem o de um americano do Houston, que já tem na Netflix, que foi a primeira. Então, ali dos grandes designers da época, né? Que tudo começou ali quando a gente fala de moda, né? Da alta costura. É muito legal. Toda essa interseção, né?
Exato. E uma coisa também que eu espero ver um pouco mais é a parte dele como relacionamento. Na série mostra ele dando uns beijinhos ali, mas eu acho que por muito tempo o Dior foi, né, um homossexual, mas ele não. Dizem até que ele não se sentia muito confortável em se assumir publicamente, então parece que ele teve um namorado marroquino mais pro final da vida, que ele se apaixonou. E uma coisa que me chamou até a atenção, né? Não sei se você já viu por aí, ele tinha um pouco nojinho de mulher, falavam. Então ele usava uma varinha. Se você olhar a foto do Dior no Pinterest, no Google, você vai ver em várias situações dele com uma varinha apontando aonde que tinha que mudar o vestido, a roupa, enfim, porque diziam que ele não queria encostar nas modelos, de tanto nojinho assim que ele tinha com mulher, sabe? Será? Olha, Isso eu não escutei esses sabia. relatos por É, sei aí, lá. exatamente. E aí, como a gente já comentou aqui, ele teve uma vida breve, né? O Dior faleceu com 52 anos. E sabe uma coisa interessante? A gente falou da superstição e eu tava lendo algumas coisas. Parece que a cartomante dele acertava tudo, tá? Assim, no geral ela acertava. E ela falou, o Dior faleceu numa viagem que ele fez, que ele quis ir para um spa na Itália. E ela falou para ele não ir, você acredita? E foi a única coisa que ele desobedeceu a cartomante, foi, e lá ele teve um infarto, faleceu. E parece que foi um rolo também levar o corpo dele para Paris de volta, enfim. Imagina, é Mas foi uma vida complexo. breve, mas uma vida que eu acho que ele passou por tudo, né? Passou por altos, baixos. E ele lembra a gente isso, que primeiro, a gente não sabe como vai ser a nossa vida, né? Nada tá escrito em pedra. Você às vezes tá em cima, às vezes você tá embaixo, às vezes você tá rico, às vezes você tá pobre. Tenha bons relacionamentos, né? Os relacionamentos ajudaram ele no momento mais difícil Sem da vida dúvida. dele. E aquelas, né, também. Tem a sua cartomante. Tem uma cartomante, vai que é sempre bom Tem ter. uma cartomante, vai Ou que ela. um búzios, um tarô, alguma coisa que te guie, alguma crença. Exatamente. Faz as tuas rolê aí, minha filha, mas tem alguma coisa. E lembrar que a vida é breve, né? A gente. Ele tava no auge. Ele, em 10 anos, criou muita coisa. E aí ele faleceu com 52 anos, deixando a Dior, como eu comentei, a mando do Yves Saint Laurent, que logo saiu depois também, mas isso é outra história. Né? Então É é outra isso que eu história. espero ver nos próximos capítulos. Você espera ver alguma coisa a mais, Dé? Não, eu quero ver o desenrolar da marca, mas eu quero ver as fofocas por detrás, que eu acho que essa é a parte que a gente mais gosta. Os bafões, qual foi o bafão com o Saint Laurent, teve alguma tramóia, quem tentou puxar a perna de quem, porque toda marca e toda história tem sempre alguém. Então acho que esse bastidores que a gente gosta de saber é mais interessante. Agora, uma coisa muito bonita, e quando estava falando lá atrás, né, do Miss Dior, e ele prestou uma homenagem para Catherine, né? E a Miss Dior é a irmã dele. E a hora que você falou, eu fiquei todo arrepiado. Putz, eu tenho uma irmã, você é irmã também. E eu acho que daí, eu não lembro agora se a fragrância, a nota que ele usa no perfume é a da flor que ele mais gosta, que Eu relembra acho a que irmã, deixa porque. E eu acho que ele quis fazer um perfume, porque o perfume é uma memória olfativa. A memória olfativa ela é muito fácil de ser despertada, né, através do olfato, então eu achei muito bonito ele fazer uma homenagem para Catherine, né, que, enfim, teve ali os seus desafios e, pela sua escolha de posição política naquele momento, teve um desfavorecimento. Mas achei bem legal ali logo na sequência abrir, criar a fragrância em homenagem à irmã dele. eu também. Então vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Vamos ver os próximos capítulos e depois, né, te convido pra gente falar dos outros. Tem Yves Saint Laurent, tem Balenciaga, depois vai ter da Chanel. Do Karl Lagerfeld vai ter também, que é a Disney que vai estar fazendo, que o Karl também é Outra personalidade. outra personalidade, assim, enfim, incrível, né? Que passou por Chanel, que passou por Fendi. E outra coisa só assim que eu queria falar muito. Quem gosta de moda, planeje-se ir para França, né? Eu acho que muita coisa, tudo É, tá ali.
E tudo. não só de moda, mas quando eu faço o quadro Coisa Chique, e muita coisa de luxo também nasceu ali em Paris, né? E É. remonta à realeza, desde Luís XV, Luís XIV. Assim, se programe se você gosta dessas coisas para ir para a França. É uma viagem que eu quero fazer de novo em breve. Não, é Agora com fantástico. outros olhos. Tudo respira. Quando você vai com esse olho, você começa a pegar partes das histórias e como elas estão entrelaçadas. E a nossa blogger da época, a Imperatriz Eugenie, que, tipo, era a Tássia Naves, ela era a Tássia Era, Naves da época, estava, tudo que ela usava, ela vendia, ela ditava através de todas as monarquias da Europa que deveria se usar, como usar as cores. E foi como, né, você contou que o Louis Vuitton caiu nas graças dela. Então, ela ditava, né? Não tinha Instagram, não tinha mídia, não tinha nada, era no tete a tete, mas ela era a pessoa que todo mundo aguardava. Então é fantástico ver como tudo de moda começava ali, o lifestyle, porque era um estilo de vida, né? Afinal, nós temos um estilo de vida para tudo. A gente come, a gente dorme, a gente se veste, a gente viaja. E a moda, o luxo, né? Quando você fala o alto luxo, ele tem a ver com isso. Então naquela época também tinha, e todo mundo começou muito naquela época, 1800 e pouco, as grandes marcas ali, e que não eram só moda, mas tem a ver com esse lifestyle ali, e Paris realmente é o centro de tudo. E para quem gosta, é fantástico. A alta joalheria também é em Paris, para ser considerado alta joalheria, ali na Place Vendôme, são 5 marcas que são Ai, meu Deus, a consideradas gente tem que alta falar sobre joalheria. isso. Tem toda uma métrica também, os franceses dominam. Uma coisa que a gente não falou e que mostra na série The New Look do Balenciaga é os nazistas queriam trazer tudo para a Alemanha, né? Então dado momento eles estão jantando com a Coco, eles É falam para verdade. ela, então a gente quer levar alta costura para a Alemanha. O que ela faz? Ela dá uma gargalhada, haha, dela como? A gente quer levar lá, então tá bom, você vai ter que levar 200 mil pessoas com vocês. Por quê? Então, a alta costura, né, a Federação da Alta Costura foi instituída dentro de certas ruas em Paris, tem que ter X número de artesãos, o processo tem que ser feito manual. Isso é da França, assim como a alta joalheria. Então, a França quis manter, porque é um patrimônio deles, cultural, né, de costura e de capacidade, de habilidades, tanto para moda, tecido e para alta joalheria. Então, é fantástico. Realmente, Paris, a França foi o centro ali e continua sendo, é o patrimônio cultural deles, né? Acho que isso mantém ali o savoir-faire da França, todo esse allure que a França tem em cima da moda, né? Então acho que isso é Gente, vocês muito. viram que ele fala umas palavrinhas em francês, né? Eu devo falar Eu tudo falo um errado. pouquinho, eu falo um pouquinho de francês. Nossa, se mete com ele. Bom, Dé, obrigada. Amei falar com você. Depois a gente não tem que falar de alta joalheria, que eu já adorei. Falar sobre as outras marcas. Muito obrigada pela sua participação. E Dé, depois você vai deixar seu Instagram aberto, né? Para quem Meu quiser Instagram é aberto. para quem quiser te ver, te conhecer, pegar suas dicas. Qual que é o seu Deixa, Instagram? vou deixar. Meu Instagram é André Seidel. Tem dois, André Seidel, @deseidel. Seidel. Depois não sei se a gente coloca, põe Eu no coloco aqui, eu vou textinho. fazer bem chique. Eu coloco aqui, gente. Coloco aqui, coloco aqui. Vou colocar em algum lugar. Lari, obrigado. Super bacana. Acho que dá vários assuntos legais para discutir. Acho que o mais legal é saber o que vocês estão achando, se vocês gostaram, o que mais vocês querem saber, porque acho que o importante é. Eu adoro compartilhar conhecimento, histórias, e os bastidores, como eu falei, é a parte que eu mais gosto, a fofoca. E toda marca, toda história tem uma fofoquinha ali, bastidores de família, né? Grande família, então sempre rola. Uma Mas grande obrigado família. por me chamar. Imagina, até a próxima. Beijo. Beijo, tio.